A partir de agora, vamos iniciar um assunto fundamental, que com certeza, não precisa ser Madame Beatriz, vai estar presente em mais de uma questão da sua prova. Ou uma questão autônoma sobre segurados obrigatórios ou facultativos, ou questão mesclando com o benefício previdenciário. Bom, segurado é uma condição exclusiva de pessoa natural. É possível existir segurado pessoa jurídica? Não, em nenhuma hipótese. Você caiu em concurso público, por incrível que pareça. Somente serão segurados da Previdência Social pessoas naturais. Esses segurados, eles se dividem em duas grandes categorias. Segurados obrigatórios da Previdência Social, disciplinados pelo artigo 11 da Lei 8213, ou para quem preferir, porque os artigos têm a mesma redação, artigo 12 da Lei de Custeio, a Lei 8212. E temos ainda os segurados facultativos, tratados na Lei 8.213, no artigo 13, ou para quem preferir, porque a redação é a mesma, na Lei de Custeio, a Lei 8212, no artigo 14. Nesse assunto, ao longo das aulas, nós vamos introduzir o regulamento da Previdência Social. Eu acho que esse é um dos diferenciais do curso aqui. E é por isso até que eu não costumo botar isso escrito. Eu não costumo dizer quais são os artigos do regulamento para ser um diferencial do curso e principalmente como a legislação muda muito, isso ia acabar atrapalhando. Em poucos meses ia ter artigo que eu mandei estudar e depois ele ficou desatualizado. E ao longo do nosso curso aqui eu vou indicar os artigos da Previdência Social para você estudar. E essa é a primeira indicação específica. Os artigos 9º, 10 e 11 do regulamento da Previdência Social são artigos que estão atualizados, não foram modificados. Inclusive, temos até atualização expressa da normatização em 2015, no segurado especial, no parágrafo 14 e no 14A. E esses artigos têm que ficar como lição de casa, em que pese vamos trazer muita coisa deles aqui, principalmente no estudo dos contribuintes individuais. Eu fiz aqui uma divisão: segurados obrigatórios, segurados facultativos. Os segurados obrigatórios divididos em 5 subespécies: empregados, empregados domésticos, trabalhadores avulsos, segurados especiais e contribuintes individuais. Segurado obrigatório é aquela pessoa que se filia à Previdência Social não porque quer, mas porque a Constituição e a lei determina. O princípio da filiação obrigatória à Previdência Social, previsto no caput do artigo 201 da Constituição, se aplica a ele, porque segurado obrigatório é uma pessoa natural que está exercendo atividade laborativa remunerada. Se está trabalhando, é porque tem condição de contribuir e a lei e a Constituição impõem a sua filiação à Previdência Social. Em regra, a lei adota o princípio da territorialidade da filiação. O que significa o princípio da territorialidade da filiação, que é a regra geral de caráter territorial para indicar a filiação dos segurados obrigatórios. É simples. Trabalhou no território do Brasil, é segurado obrigatório da Previdência Social. Trabalhou em território estrangeiro, não é. Essa é a regra geral. No entanto, essa regra vai ter algumas exceções. E aí nós vamos ver quais são as exceções, porque em alguns casos tem pessoas que trabalham remunerado no Brasil e não são segurados obrigatórios da Previdência brasileira, normalmente por ter, por algum motivo, proteção previdenciária estrangeira. Em alguns casos também extremamente pontuais, tem gente que trabalha fora do país e é segurado obrigatório da Previdência brasileira, mas são exceções, porque a regra geral é o princípio da filiação obrigatória à Previdência Social. 5 são as subcategorias de segurados obrigatórios da Previdência Social. Temos os empregados domésticos, os trabalhadores avulsos, os famosos segurados especiais e os contribuintes individuais. Essa última categoria ela foi criada pela reforma da Lei 9876 de 99.
Entre os anos de 1991 e de 1999, existiram os autônomos, os equiparados a autônomos e os empresários. No entanto, essas três categorias de segurados obrigatórios foram extintas e os seus componentes foram transferidos para a nova categoria chamada de contribuinte individual. Além da figura do segurado obrigatório, que é a pessoa que exerce atividade laborativa remunerada em regra no território brasileiro, e que a lei impõe a sua filiação porque recebe remuneração, nós temos também a figura do segurado facultativo. Segurado facultativo não se aplica o princípio da filiação compulsória à Previdência Social. Isso porque facultativo é o segurado que não está trabalhando. Só é segurado facultativo quem quer. É por isso que afirmar será segurado facultativo é errado. Pode ser segurado facultativo. Segurado facultativo é a pessoa que não exerce atividade laboral remunerada. Ora, se a pessoa não está trabalhando, não tem remuneração, a lei não pode impor a sua afiliação previdenciária. A contribuição previdenciária é um tributo. Como é que eu vou mandar uma pessoa que não trabalha pagar um tributo? Eu não posso impor, eu posso facultar. Normalmente tem um pai, uma mãe, tem uma poupancinha guardada, e aí a pessoa recolhe para a Previdência Social. Então, o segurado facultativo é a pessoa natural que não está exercendo atividade laboral remunerada, tem graninha para pagar e deseja pagar a contribuição para a Previdência Social e se filia porque quer. Ok? Essas são as regras basilares introdutórias. Em relação à idade mínima para filiação à Previdência Social, nós vamos trabalhar isso na frente, mas de logo eu já antecipo que não há mais idade máxima. Antigamente havia. Se uma senhorinha de 90 anos, que nunca trabalhou, nunca foi segurada a Previdência, arrumar um emprego e assinar o contrato de trabalho, ela vai ser segurada obrigatória empregada. Não há idade máxima para a filiação previdenciária. Idade mínima há sim, mas daqui a pouco a gente vai trabalhar sobre esse assunto. O segurado, ele tem proteção previdenciária para ele e para os seus dependentes. Quem são os dependentes dos segurados? São pessoas ligadas a ele, previstas na lei. O dependente do segurado não é aquele que o segurado escolhe, não. Ele até escolhe casar, e via de consequência a esposa vai ser. Aí tudo bem. Mas quem escolhe a lista de dependentes é a lei, à luz do princípio da seletividade. As pessoas vinculadas a ele que mais precisam, mais próximas, como esposa, companheira, esposo, companheiro, filhos menores, pais, irmãos menores, é que foram selecionados pelo legislador dentro do artigo 16 da Lei 8213 como dependentes dos segurados. Só que a Previdência brasileira não é de graça. É uma via de mão dupla. Se de um lado o segurado ele tem proteção previdenciária para ele e para o seu dependente, do outro ele paga a contribuição previdenciária. Ele paga a contribuição, por um lado, previdenciária, para ter proteção previdenciária em contrapartida. É uma via de mão dupla. É por isso que o segurado ele é um instituto também do direito tributário. É por isso que lá no começo do nosso curso nós já falamos bastante de direito tributário, pelo menos o basicão para acertar a prova, que é o artigo 195 da Constituição e as regras que veremos na Lei 8212, porque o segurado é contribuinte tributário. Ele é contribuinte de um tributo chamado contribuição previdenciária, que é uma espécie de contribuição para a Seguridade Social, afetada a Previdência Social. É aquela contribuição que a gente já deu uma análise geral do artigo 195, inciso 2 da Constituição, contribuição do trabalhador e demais segurados da Previdência Social. Às vezes ele paga diretamente, às vezes através de uma empresa ou de um empregador doméstico, ou então, tem alguns casos de ficção, como é trabalhador rural, segurado especial e pescador artesanal que a gente vai ver. Mas tem contribuição. Agora, às vezes é por ficção ou presunção jurídica, né? Tem casos que vamos ver que ele tem que efetivamente recolher para a Previdência. Tudo isso vai ser detalhado no momento oportuno. Nesse momento eu preciso que vocês saibam que é uma via de mão dupla. Eu exerço atividade laboral remunerada, eu pago diretamente ou através de uma empresa ou de um empregador doméstico a contribuição previdenciária. Em compensação, eu tenho proteção previdenciária para mim e para os meus dependentes. Quem são meus dependentes? Aqueles lá do artigo 16 da Lei 8213 que nós vamos estudar. E qual é a proteção previdenciária que eu vou ter? A lei é que vai dizer.
A lei é que vai dizer quais são os benefícios e serviços dos segurados e quais são os benefícios e os serviços dos dependentes dos segurados. Tudo isso a gente vai ver de maneira detalhada. O objetivo aqui é que vocês compreendam como é que funciona esse sistema obrigacional da relação entre a Previdência Social, o segurado e o seu dependente. Ok? Bom, nós vamos começar o estudo dos segurados obrigatórios da Previdência Social. Vamos trabalhar com base no artigo 11 da Lei 8213. Agora, já adverti que o artigo 12 da Lei 8212 tem o mesmo conteúdo, tanto faz. O segurado obrigatório empregado, a expressão empregado no direito previdenciário, ela é mais ampla do que o empregado da consolidação da Lei do Trabalho, a CLT, o chamado empregado seletista. Todo empregado seletista é empregado previdenciário. Mas nem todo empregado previdenciário é empregado seletista, porque aqui a expressão é mais ampla. A gente vai ver daqui a pouco que quem ocupa cargo em comissão na administração pública e não fez concurso público é aquele que pode ser nomeado, exonerado a qualquer momento. E até titular de mandato eletivo, como prefeito, que não é servidor público, vem aqui para o regime geral de Previdência Social como segurado obrigatório empregado, embora não sejam empregados seletistas. É por isso que a expressão empregado para fins previdenciários é mais ampla do que a expressão empregado para fins trabalhistas. As situações de enquadramento de um segurado obrigatório empregado do regime geral de Previdência Social são aqueles casos do artigo 11, inciso 1 da Lei 8213. E vou ser sincero a vocês, inclusive no CESP, que é uma banca mais vertical e tem uma certa cobrança de jurisprudência. A prova de vocês, na minha opinião, não vai ser fundamentada em jurisprudência, mas é possível que algumas questões sejam fundamentadas em jurisprudência. Mas assim, uma prova de técnico repleta de jurisprudência seria um absurdo. Mas assim, de 70 ter 2, 3, 4, até 5 questões de jurisprudência, eu acho razoável e já vi cobrança de jurisprudência no CESP em provas de nível médio. Por isso que a gente vai trazer sempre que for pertinente. Vamos estudar caso por caso. Agora, essas questões mesmo no CESP, complementando, são questões mais ligadas ao texto normativo. Segurados obrigatórios do regime geral de Previdência Social, artigo 11 da Lei 8213, segurados obrigatórios empregados, artigo 11, inciso 1. Letra A. Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Aqui nós temos o empregado seletista da CLT. Tanto o empregado urbano quanto o empregado rural. O vínculo de emprego é que eu tenho que ter muita cautela para que vocês possam entender. Eu sei que a maioria não tem formação em direito. Vínculo de emprego é uma relação de trabalho em que tem remuneração, paga salário, tem habitualidade. Se eu trabalho para a empresa uma vez por semana, não tem habitualidade. Mas se eu trabalho 3 vezes por semana, já tem habitualidade. E tem subordinação, a empresa manda no trabalhador. E aí, se é um trabalho habitual, também chamado de contínuo, se dá ordem de subordinação e tem remuneração, forma-se o vínculo de emprego e se aplicam as regras da CLT, Consolidação da Lei do Trabalho, que é o caso, porque aqui fala serviço urbano ou rural à empresa, não eventual, sob subordinação e mediante remuneração. Esses são os requisitos do vínculo de emprego. Aqui nós temos tanto o empregado rural, como o fazendeiro que contrata o empregado para trabalhar na sua plantação, quanto o empregado urbano. Então, empregados urbanos e rurais regidos pela CLT são segurados obrigatórios empregados do regime geral de Previdência Social. Cuidado, essa aqui é informação adicional. O menor aprendiz entra aqui. De vez em quando isso aqui cai em prova. Esse detalhamento você vai achar na instrução normativa do INSS. É algo que pode cair na sua prova, embora a IN não caia em prova, mas esse detalhe pode cair. O menor aprendiz, ele celebra um contrato de trabalho com a empresa. Ele tem de 14 a 24 anos e ele é empregado da empresa. Então, qual é o enquadramento previdenciário do menor aprendiz? Como ele celebra contrato de trabalho, ele é segurado obrigatório
empregado. Ok? Letra B. Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender à necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviço de outras empresas. Esse aqui é o chamado empregado temporário. É aquele que celebra contrato de trabalho com a empresa por até 90 dias. Vamos supor, um restaurante tem 3 garçons, só que não pode ficar com 2. Aí contrata um garçom empregado temporário por 90 dias para tirar as férias. 30 dias de um, 30 dias do outro e 30 dias do outro. Aqui é uma formação de vínculo de emprego temporário. Aí, nesse caso, vai ser segurado obrigatório empregado. Na letra C, nós temos o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. Nós vimos que, como regra geral, os segurados obrigatórios da Previdência Social se submetem ao princípio da territorialidade da filiação. Trabalhou, exerceu atividade remunerada no Brasil, segurado obrigatório. No estrangeiro não é. Mas eu falei para vocês que existiam algumas exceções. E essa é a primeira. Nós veremos outras. Se tem um brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado aqui no Brasil, ele é contratado como empregado da Odebrecht para trabalhar por 2 anos numa obra da Odebrecht em Angola. Nesse caso, ele tende a ficar lá 2 anos, acabou o contrato, ele volta. Então, pelo fato de ser domiciliado e contratado para trabalhar no estrangeiro, mas por ser uma empresa brasileira e por ser contratado domiciliado aqui, ele vai ser segurado obrigatório empregado. Como a empresa é brasileira, a Receita Federal vai ter soberania para cobrar a contribuição previdenciária da empresa. Essa foi a lógica. E essa é a primeira exceção normativa expressa ao princípio da territorialidade da filiação. Teremos um brasileiro ou mesmo estrangeiro trabalhando fora no Brasil. Mas por quê? Era domiciliado aqui, era contratado aqui, e porque a empresa que ele está trabalhando é uma filial de empresa brasileira no exterior, ele vai ser segurado obrigatório empregado da Previdência Social. Vamos à letra D de dado. Aquele que presta serviço no Brasil, a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados ou a membros dessas missões e repartições. Para aqui, vamos supor que há uma missão diplomática ou repartição consular dos Estados Unidos aqui no Brasil. Contratou empregados a seu serviço. A princípio, teremos um segurado obrigatório empregado da Previdência Social. A princípio, não teremos exceção à territorialidade da filiação. No entanto, esta regra irá comportar 2 exceções. Se for um estrangeiro sem residência permanente no Brasil, que é contratado pela missão diplomática ou repartição consular estrangeira, é porque ele veio do estrangeiro só para trabalhar e vai embora. Nesse caso, ele não vai ser segurado obrigatório empregado e já lhes adianto que não vai entrar em nenhuma outra categoria de segurado obrigatório da Previdência Social. É a primeira ressalva. Excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil. E a outra exceção é se a contratação for de um brasileiro, mas pela legislação da nação estrangeira, ele está colocado como segurado obrigatório da Previdência Estrangeira. E aí, por estar protegido pela Previdência Estrangeira, mesmo sendo um brasileiro trabalhando no Brasil, ele não vai ser segurado obrigatório empregado da Previdência Social. Eu acho, inclusive, isso absurdo, mas está na lei. E o brasileiro, amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. Ok, pessoal? Na letra E, nós vamos ter uma outra hipótese de exceção ao princípio da territorialidade da filiação. Vamos ver? É empregado o brasileiro civil que trabalha para a União no exterior em organismos oficiais brasileiros ou internacionais
dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio. Outra exceção ao princípio da territorialidade da filiação, porque teremos um brasileiro civil trabalhando no exterior que vai ser segurado obrigatório empregado da Previdência Brasileira. É o caso, quem se enquadra aqui normalmente, ele se chama de auxiliar local. Vamos supor que tem um brasileiro morando há 20 anos em Nova York e já conhece os costumes locais. A União, sabendo disso, contrata esse brasileiro civil para trabalhar no organismo oficial internacional que o Brasil é membro efetivo ou um organismo brasileiro. Vamos supor, a União o contratou para trabalhar para a própria União na ONU. O Brasil é membro efetivo da ONU. Mesmo que lá domiciliado e contratado, pelo fato de ser um brasileiro civil, pelo fato de trabalhar para a União no organismo oficial brasileiro ou internacional que o Brasil seja membro efetivo, ele é colocado como segurado obrigatório empregado. Mas há uma ressalva. Salvo se o segurado na forma da legislação vigente do país de domicílio. Se a nação estrangeira impuser a filiação à previdência de lá, aí ele já vai estar protegido. Aí ele não vai ser segurado obrigatório empregado da Previdência Brasileira e, neste caso, não teremos uma exceção ao princípio da territorialidade da filiação. Ok? A letra F de Frederico é mais um exemplo. Frederico é grande, né? É por isso que eu botei meu filho de 1 ano, Fred, fica mais fácil. É mais um exemplo de exceção ao princípio da territorialidade da filiação. Vamos ver aqui na tela? O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertence à empresa brasileira de capital nacional. Vejam, nós temos um brasileiro ou mesmo estrangeiro. Ele é domiciliado e contratado aqui no Brasil. Só que ele é contratado por uma empresa estrangeira para trabalhar lá fora. Eu acho até esse caso aqui hoje em dia equivocado. Mas essa empresa estrangeira que o contrata para trabalhar no exterior é uma empresa que é controlada por uma empresa brasileira que tem o seu controle acionário. Por este fato, a legislação previdenciária brasileira, e considerando que ele era domiciliado e foi contratado aqui, o coloca como segurado obrigatório empregado. E a legislação sabe, ela faz isso por quê? Porque como essa empresa estrangeira é controlada pela empresa brasileira, pode cobrar da empresa brasileira a contribuição previdenciária. Veremos em breve que as empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico têm solidariedade entre si das contribuições para a Seguridade Social. Então, nesse caso, teremos um brasileiro ou estrangeiro nos termos postos, trabalhando no exterior, mas como segurado obrigatório da Previdência Brasileira, o que vai constituir mais uma exceção ao princípio da territorialidade da filiação. Ok? Bom, conforme pontuei a vocês, a expressão empregado para fins previdenciários tem uma amplitude maior do que a expressão empregado para fins do direito do trabalho lá na CLT. Isso porque existem servidores públicos que serão segurados obrigatórios empregados. São aqueles servidores públicos que não prestaram concurso público. Os servidores que ocupam exclusivamente o cargo de comissão, né? São aqueles que são nomeados e exonerados a qualquer momento sem motivação, normalmente por indicação política. É o servidor exclusivamente em cargo em comissão. Vamos ver aqui na tela. Letra G. O servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial, e fundações públicas federais. Esse dispositivo foi inserido por uma reforma em 1993. Desde o ano de 1993, o regime próprio de previdência social dos servidores federais, ele só filia servidor público federal ocupante de cargo de provimento efetivo. É por isso que esse dispositivo, que foi inserido em 93, apenas fala em União, autarquias e fundações públicas federais.
É por isso que ele não trata dos estados e dos municípios. Só que 5 anos depois, com o advento da reforma dada pela emenda 20 de 98, esse entendimento foi estendido para estados, DF e municípios. Vejam o artigo 40 da Constituição Federal, no seu parágrafo 13, inserido pela emenda constitucional 20 de 98. Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração, bem como outro cargo temporário ou emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. Então, da emenda 20 para cá, a gente tem que aplicar essa letra G também para estados, DF e municípios. A lei não foi atualizada ainda. Se copiar e colar o texto atual, está certo. Mas os servidores comissionados que não são efetivos, que não fizerem concurso público, também de estados, DF e municípios, vêm aqui para o regime geral na qualidade de segurados obrigatórios empregados da mesma forma. E aqui nós vamos enunciar isso com base no regulamento da Previdência Social. O artigo 9º, inciso 1 do Regulamento da Previdência Social, que prevê as situações de segurados obrigatórios empregados, coloca na letra I o seguinte: o servidor da União, do Estado, do Distrito Federal ou município, incluídas as suas autarquias e fundações, ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Porque o regulamento é de 99, é depois da emenda 20 de 98 já está atualizado. Se cobrar a lei 8213, copiou e colou, você marca certo. Mas se cobrar aqui o artigo 9º, inciso 1, letra I do regulamento da Previdência Social, também já está certo, porque ele já está atualizado pela emenda 20 de 98. O empregado público é segurado obrigatório empregado do regime geral de Previdência Social. Há uma diferença jurídica no direito administrativo entre servidor público efetivo e empregado público. O servidor público efetivo sou eu, que sou membro da Advocacia Geral da União. Vai ser você que vai ser técnico do Seguro Social e também está submetendo a concurso público. Porque o servidor público efetivo ele é regido pelo Estatuto do Servidor Público. Já o empregado público, embora também faça concurso, ele é regido lá pela CLT. O servidor público efetivo federal vai para o regime próprio dos servidores federais. Mas o empregado público, por ser seletista, ele vem aqui para o regime geral de Previdência Social na qualidade de segurado obrigatório empregado. Ok? Desde a emenda 20 de 1998, os regimes próprios de Previdência Social, nos termos da atual redação do artigo 40 da Constituição, somente terão como segurados servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo, que são servidores regidos pela lei do Estatuto dos Servidores e que se submeteram ao concurso público. Mas é necessário aqui dar uma verticalizada. Professor, e o servidor efetivo de um município que não criou por lei municipal o regime próprio? Esse é um problema. Todos os estados, assim como o Distrito Federal, possuem regime próprio de Previdência Social. No entanto, o município no Brasil é meio a meio. Mais ou menos, metade dos municípios tem regime próprio, um pouco mais da metade não tem regime próprio. Eu sou servidor efetivo de um município, fiz concurso público, sou servidor público efetivo. Mas o meu município não tem regime próprio. Nesse caso, e esse detalhe não está na lei, está aqui no regulamento, o servidor é efetivo de uma esfera de governo, de uma entidade política, e isso hoje só acontece no município, porque a União, Estados e DF sempre tem regime próprio. O servidor efetivo de um município que não possui regime próprio, ele entra aqui como segurado obrigatório empregado do regime geral. Até que, se acontecer um dia, o município crie regime próprio de Previdência Social. Dentro do artigo 9º, inciso 1 do Regulamento da Previdência Social, nós temos a letra J. Servidor de Estado, DF ou município, bem como autarquia e fundação, ocupante de cargo efetivo,
desde que nessa qualidade não seja amparado por regime próprio de previdência social. Na letra M, nós temos servidor da União, Estado, DF, município, ocupante de emprego público. Veja que o regulamento já está atualizado, diz que o empregado público, por não ser regido pelo Estatuto do Servidor Público, também vai entrar no regime geral de previdência social, na qualidade de segurado obrigatório empregado. Normalmente, o CESP traz o texto da Lei 8213, mas existem questões envolvendo o regulamento da Previdência Social. A lei ela é mais antiga e mais genérica. Se cair o texto da lei, está certo. Se cair o texto do artigo 9º do regulamento da Previdência Social, também está certo. Ok? Vamos dar um intervalo. Próximo bloco, voltaremos com os segurados obrigatórios empregados do regime geral de Previdência Social.